Vocês sabem qual é o único investimento que pode transformar completamente o futuro financeiro de milhões de brasileiros em 2026? Não é o que vocês estão pensando. E não é o que todo mundo está comprando agora. Aqui está algo que vai fazer vocês pararem para pensar. Neste exato momento, enquanto eu falo com vocês, existe uma batalha silenciosa acontecendo entre dois dos ativos mais polêmicos do mundo financeiro. De um lado, o ouro, aquele metal amarelo que fascina a humanidade há 5.000 anos. Do outro, o Bitcoin, essa moeda digital que nem sequer existia quando eu comecei a investir. E aqui está o que ninguém está te contando. Um deles vai explodir de maneira catastrófica nos próximos 12 meses. O outro, bem, talvez seja a maior oportunidade que você já viu. Mas não é o que você imagina. Será que o ouro, negociado hoje próximo aos $4.000 por onça, está prestes a desabar como aconteceu em 1980? Ou será o Bitcoin, cotado acima de $100.000, que vai implodir, deixando milhões de pessoas sem nada? E mais importante ainda, onde eu, Warren Buffett, colocaria meu dinheiro se tivesse que escolher apenas um desses dois em 2026? A resposta vai surpreender vocês, porque não se trata apenas de qual vai subir mais. Trata-se de entender algo fundamental sobre dinheiro, valor e riqueza, que a maioria das pessoas nunca vai aprender. E se você está pensando em investir suas economias em qualquer um desses dois ativos sem ouvir o que tenho para dizer, bem, você pode estar cometendo o erro mais caro da sua vida. Eu sou Warren Buffett e isto é a Zona de Warren. Deixem-me começar com algo que vai chocar muita gente. Nos últimos 12 meses, o ouro subiu 60%. 60% em um único ano. Bancos como JP Morgan, Goldman Sachs e Deutsche Bank estão prevendo que o ouro chegará a 4.500, talvez até $5.000 por onça no próximo ano. Bancos centrais ao redor do mundo compraram mais de 900 toneladas de ouro apenas em 2025. A mídia financeira está chamando o ouro de o novo essencial para portfólio. Todo mundo está comprando. Todo mundo está animado. E aqui está o problema. Eu já vi esse filme antes, 2 vezes, e sempre termina mal. Vocês querem saber o que aconteceu da última vez que todo mundo tinha certeza absoluta de que o ouro só podia subir? Era janeiro de 1980. O ouro acabava de atingir $850 por onça. As pessoas me ligavam dizendo que o dólar estava acabado, que o ouro iria para $2.000, $3.000, talvez $5.000. A certeza nas vozes deles era idêntica à certeza que eu ouço hoje quando as pessoas falam sobre o ouro chegando a 5.000 ou sobre o Bitcoin chegando a 1 milhão. Sabem o que aconteceu depois? O ouro despencou 65% em 2 anos. Caiu para menos de $300. E as pessoas que compraram no topo, elas não recuperaram seu dinheiro em termos nominais até 2008. Isso são 28 anos assistindo a tinta secar. Exceto que a tinta estava, na verdade, desbotando. Porque se você ajustar pela inflação, essas pessoas perderam uma fortuna. Aconteceu de novo em 2011. O ouro subiu de $700 em 2008 para $1.900 em setembro de 2011. Todo mundo dizia que era diferente dessa vez. A crise financeira, a flexibilização quantitativa, os problemas da dívida europeia. O ouro era o único ativo seguro que restava. Os especialistas falavam em $5.000 por onça. E então, o ouro caiu 45% nos próximos 4 anos, chegando a $1.050. Se você comprou no topo, passou anos e anos vendo perdas. Enquanto isso, as ações triplicaram de valor. Agora estamos aqui em 2025. O ouro está acima de $4.000 e eu estou ouvindo exatamente os mesmos argumentos. Dessa vez é diferente por causa das tarifas do Trump.
Dessa vez é diferente por causa da dívida nacional. Dessa vez é diferente porque a China e a Rússia estão comprando ouro. Permitam-me abordar cada um desses argumentos. Sobre as tarifas, tensões comerciais vêm e vão. Lembram-se da Lei Smoot-Hawley em 1930? Lembram-se do Acordo do Plaza em 1985? As tarifas são uma preocupação, mas não são novas. Sobre a dívida, sim, a dívida governamental está alta, mas também estava alta em 1945, mais alta como porcentagem do PIB, na verdade, e nós crescemos para sair dela. A dívida é uma preocupação, mas o ouro a $4.000 por onça não é a solução. Sobre a compra pelos bancos centrais, sim, os bancos centrais têm sido compradores líquidos. Mas aqui está o que os analistas não estão dizendo. A esses preços, os bancos centrais estão, na verdade, desacelerando suas compras. Os próprios dados do World Gold Council mostram que o momentum de compra está enfraquecendo, não acelerando. Quando as pessoas que deveriam ser seus compradores marginais começam a perder entusiasmo, isso é uma bandeira vermelha do tamanho do Brasil. Mas espera. Antes de vocês pensarem que eu vim aqui apenas para criticar o ouro, deixe-me falar sobre o Bitcoin. Porque se o ouro é problemático, o Bitcoin é... Bem, o Bitcoin é algo completamente diferente. $100.000. É quanto custa um Bitcoin hoje, em novembro de 2025. Um cara me ligou semana passada perguntando se deveria hipotecar a casa para comprar 10 deles. Disse que o sobrinho dele ganhou $3 milhões negociando criptomoedas e agora dirige uma Lamborghini. Queria saber se eu achava que o Bitcoin chegaria a 1 milhão por moeda, como todos os especialistas estão prevendo. Eu disse a ele a mesma coisa que vou dizer a vocês. A questão não é se o Bitcoin pode chegar a $1 milhão. Bulbos de tulipa já custaram mais que casas em Amsterdã. As ações da Pets.com foram de $11 para uma capitalização de mercado de 300 milhões antes de desaparecer completamente. Os preços podem fazer qualquer coisa quando a especulação toma conta. A verdadeira questão, a única questão que importa, é se você ainda terá seu dinheiro quando a música parar. Porque em 75 anos investindo, aprendi uma verdade imutável. Quando todo mundo na festa acha que é um gênio, alguém está prestes a perder a camisa. Vocês sabem o que me deixa acordado à noite? Não é porque eu possuo ouro ou Bitcoin. É porque sei o que está prestes a acontecer com milhões de pessoas que possuem. E a maioria delas não tem ideia do perigo que está correndo. Deixem-me fazer uma pergunta. Se você comprasse Bitcoin hoje e eu dissesse que você não poderia vendê-lo por 20 anos, não poderia negociá-lo, não poderia sacar, não poderia fazer nada com ele, você ainda compraria? Sua reação instintiva a essa pergunta diz tudo o que você precisa saber sobre se está investindo ou especulando. Quando eu compro uma ação de uma empresa, estou comprando um pedaço de um negócio. Esse negócio tem ativos, fábricas, equipamentos, patentes, marcas. Ele emprega pessoas que vão trabalhar todos os dias, criando produtos ou serviços que outras pessoas querem comprar. O negócio gera receita e, se for bem administrado, gera lucros. Esses lucros podem ser reinvestidos para expandir o negócio ou podem ser devolvidos aos acionistas como dividendos. A beleza dos ativos produtivos é que eles se multiplicam. Se eu compro uma fazenda, essa fazenda produz colheitas todos os anos. Eu posso vender essas colheitas por dinheiro. Posso usar esse dinheiro para comprar mais terra, equipamento melhor, irrigação mais eficiente. A cada ano, a fazenda se torna mais valiosa. Não porque alguém está disposto a pagar mais por ela, mas porque ela produz mais resultado. O valor intrínseco aumenta.
Charlie Munger, meu falecido sócio de negócios, e cara, como eu sinto falta dele, costumava explicar isso lindamente. Ele dizia: você prefere possuir um ganso que bota ovos de ouro ou prefere possuir algo que espera vender para outra pessoa por mais do que pagou? Essa é a diferença entre investir e especular. Agora vamos falar sobre o Bitcoin. O que o Bitcoin produz? Nada. Zero. Ele fica lá parado, não fabrica nada, não fornece um serviço, não inova, não emprega trabalhadores criando valor. Você compra Bitcoin hoje por $100 mil e está esperando que amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, alguém pague a você 110 mil, 200 mil ou 1 milhão por ele. Mas o Bitcoin em si não gerou um centavo de valor no meio tempo. E o ouro? Bem, o ouro tem o mesmo problema. Já fui consistente sobre isso por décadas. O ouro tem alguns usos industriais, claro, mas principalmente as pessoas compram ouro esperando vendê-lo para outra pessoa mais tarde por mais dinheiro. Se você pegasse todo o ouro já minerado na história e o derretesse em um cubo, ele teria cerca de 20 metros de cada lado. Vocês poderiam encaixá-lo em um campo de beisebol. Aos preços atuais, esse cubo vale algo como 18 trilhões de dólares. Agora, por esses mesmos 18 trilhões de dólares, você poderia comprar todas as terras agrícolas dos Estados Unidos. Isso são cerca de 400 milhões de acres, produzindo comida real. Mais 16 ExxonMobiles. E você ainda teria cerca de 1 trilhão de dólares sobrando para dinheiro do dia a dia. Daqui a um século, as terras agrícolas terão produzido quantidades enormes de colheitas. A ExxonMobil terá gerado trilhões em dividendos e lucros. E aquele cubo de ouro estará sentado lá exatamente do mesmo tamanho, não tendo produzido nada. Qual você prefere possuir? O Bitcoin é ouro com uma campanha de marketing melhor. Pelo menos o ouro tem sido um reconhecido reserva de valor por milhares de anos. É bonito. Você pode fazer joias com ele e ele não corrói. O Bitcoin são uns e zeros em um computador. A única razão pela qual tem valor é porque coletivamente concordamos que tem valor. Isso não é valor intrínseco, é valor psicológico. Agora sei o que vocês estão pensando. Mas Warren, e se você estiver errado? E se o Bitcoin for para 1 milhão e eu perder dinheiro que mudaria minha vida porque escutei um cara de 95 anos em Omaha que não entende tecnologia? Eu entendo. Senti esse medo de perder oportunidades muitas vezes ao longo dos anos. É uma emoção poderosa e foi projetada pela evolução para impedir que você seja deixado para trás pela sua tribo. Mas deixem-me dizer o que aprendi sobre esse sentimento. Toda vez que agi com base nele, me arrependi. E toda vez que o ignorei e mantive meus princípios, fiquei feliz por ter feito isso. Se você comprar Bitcoin hoje a 100 mil dólares e ele for para 1 milhão em 5 anos, você terá multiplicado seu dinheiro por 10. Parece ótimo, certo? Mas aqui está o que você não está calculando: o custo de oportunidade e o risco. O que mais você poderia ter feito com esse dinheiro? Se você o colocasse em um portfólio diversificado de negócios de alta qualidade, provavelmente faria 8 a 10% ao ano com risco muito menor. Ao longo de 5 anos a 10% de retornos anuais, você dobraria seu dinheiro. Não tão empolgante quanto 10 vezes, com certeza, mas você dormiria bem à noite. Mais importante, esses negócios estariam gerando fluxo de caixa o tempo todo. Dividendos estariam chegando. As empresas estariam reinvestindo em crescimento, contratando pessoas, inovando, criando valor. Sua riqueza estaria ligada à produção econômica real, não ao fato de o próximo comprador de Bitcoin estar mais entusiasmado do que você. E se o Bitcoin não for para 1 milhão? E se for para o outro lado? Não posso dizer quantas vezes ao longo da minha carreira vi pessoas arriscar dinheiro que não podiam perder em algo que parecia uma aposta certa.
As consequências são devastadoras. As pessoas perdem suas economias de aposentadoria. Não conseguem enviar seus filhos para a faculdade. Atrasam a aposentadoria em uma década ou mais. Tudo porque apostaram em algo que não entendiam verdadeiramente. Deixem-me contar sobre a minha própria experiência com prata. Porque sim, eu comprei prata uma vez. Em 1997 e 1998, a Berkshire Hathaway acumulou 130 milhões de onças de prata. Pagamos cerca de 680 milhões de dólares pela posição. Mas aqui está o crucial. Não estávamos comprando prata porque achávamos que ia para a Lua. Compramos porque estava demonstravelmente subvalorizada com base nos fundamentos de oferta e demanda, e acreditávamos que o mercado eventualmente reconheceria essa discrepância. Ficamos com a entrega física. Não estávamos especulando. Estávamos fazendo uma aposta calculada, baseada em valor. Sabem o que aconteceu? O preço subiu. Obtivemos um retorno e vendemos toda a boa posição até 2006. Acho que aproximadamente dobramos nosso dinheiro em cerca de 8 anos. Não foi um home run, não foi 10 vezes, mas foi um retorno decente para o que era essencialmente uma negociação de commodity. Algo que geralmente evito, porque commodities não são ativos produtivos. Essa é a distinção fundamental que quero que vocês entendam. Quando você compra ouro a $4.000 ou Bitcoin a $100.000, precisa se perguntar: estou comprando valor ou estou comprando momentum? Porque essas são duas coisas muito diferentes. E apenas uma delas é investir. A outra é especulação. E aqui está o que realmente me preocupa. Em 2026, quando tanto o ouro quanto o Bitcoin eventualmente corrigirem, e eles vão corrigir, porque é isso que ativos especulativos fazem, milhões de brasileiros vão perder dinheiro que não podem se dar ao luxo de perder. Vocês sabem por que isso me preocupa, especialmente com o público brasileiro? Porque conheço os pontos de dor de vocês. Sei que muitos brasileiros com mais de 29 anos estão preocupados com a inflação. Vocês viram o real perder valor ao longo dos anos. Vocês viram governos imprimirem dinheiro. Vocês viram crises econômicas irem e virem. E quando você passa por isso, é natural querer proteger seu dinheiro em algo que parece sólido, tangível, seguro. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Nem o ouro, nem o Bitcoin vão proteger vocês da maneira que pensam. Sabem o que realmente protege vocês da inflação? Não é metal amarelo. Não são moedas digitais. São negócios com poder de precificação. Empresas que podem aumentar preços sem perder clientes. Pegue a Coca-Cola. Eu a possuo há décadas. Quando a inflação atinge, a Coca pode aumentar o preço de uma lata de refrigerante em 5 a 10%. E as pessoas ainda compram. O mesmo vale para nossas outras participações como American Express, Apple e nossas concessionárias de serviços públicos. Esses negócios produzem bens e serviços reais que as pessoas precisam e querem, e eles multiplicam o valor ao longo do tempo. Aqui está um experimento mental simples. Se você colocasse $10.000 em ouro em 1990, teria cerca de $75.000 hoje, antes de contabilizar os custos de armazenamento. Nada mal. Mas se você tivesse colocado esses mesmos $10.000 no S&P 500, com dividendos reinvestidos, teria aproximadamente $300.000. Se você tivesse colocado na Berkshire Hathaway, teria ainda mais. A diferença? O ouro apenas ficou lá parado. Os negócios cresceram seus lucros, devolveram dinheiro aos acionistas, se adaptaram aos mercados em mudança, inovaram e multiplicaram o valor ano após ano após ano. Então aqui está a minha resposta à pergunta que fiz no início. Bitcoin versus ouro. Onde Warren Buffett colocaria seu dinheiro em 2026? A resposta honesta? Em nenhum dos dois. Mas se você colocasse uma arma na minha cabeça e me fizesse escolher apenas um, eu escolheria
Nenhum deles ainda, porque essa é uma escolha falsa. É como me perguntar se eu prefiro ser atropelado por um caminhão ou por um ônibus. Não quero nenhum dos dois. Mas vou dizer isto: se eu absolutamente tivesse que escolher entre os dois, se essas fossem minhas únicas opções, escolheria o ouro em vez do Bitcoin. Por quê? Não porque eu goste de ouro. Já deixei claro que não gosto, mas pelo menos o ouro existe há 5.000 anos como reserva de valor. Pelo menos tem alguns usos industriais. Pelo menos não depende de eletricidade e internet para existir. O Bitcoin é um experimento de 16 anos. Pode sobreviver, pode não sobreviver. Mas a 100 mil dólares por moeda, com toda a volatilidade que demonstrou, caindo 84% em 2018, caindo 77% em 2022, isso não é investimento, é roleta russa financeira. Mas aqui está o que realmente quero que vocês entendam. E por favor, prestem muita atenção nisso. A verdadeira questão não é ouro versus Bitcoin. A verdadeira questão é ativos improdutivos versus ativos produtivos. Se vocês têm dinheiro para investir em 2026, seja R$1.000, R$10.000 ou R$1 milhão, a pergunta que deveriam estar fazendo não é: devo comprar ouro ou Bitcoin? A pergunta deveria ser: como posso colocar esse dinheiro para trabalhar criando valor real ao longo do tempo? Inscreva-se se você gosta do vídeo, porque na Zona de Warren você aprenderá tudo sobre finanças e economia. E aqui está como você faz isso. Primeiro, você investe em você mesmo. Aprimore suas habilidades. Aprenda algo novo, torne-se mais valioso para o mercado. Essa é sempre a melhor primeira jogada. Um brasileiro que aprende inglês, que desenvolve habilidades técnicas, que entende de negócios, esse é um investimento que ninguém pode tirar de você e que vai pagar dividendos por décadas. Segundo, você investe em negócios reais. Se você é empreendedor, invista em seu próprio negócio. Se não for, compre ações de empresas sólidas que vendem produtos que as pessoas precisam. No Brasil, há empresas maravilhosas negociando a preços razoáveis. Empresas que produzem comida, que fornecem serviços essenciais, que têm marcas fortes e vantagens competitivas. Terceiro, diversifique globalmente se puder. O mundo é grande, há oportunidades em todos os lugares. Fundos de índice que rastreiam o mercado global dão a você exposição a milhares de empresas produtivas por uma taxa muito baixa. Quarto, seja paciente. A riqueza não é construída da noite para o dia. É construída através da composição consistente ao longo de décadas. Compre bons ativos a preços justos e mantenha-os por muito tempo. Essa estratégia entediante me serviu muito bem. Vai servir vocês também. E quinto, evite a tentação da especulação. Quando seus amigos estão ficando ricos rápido com ouro ou Bitcoin ou a próxima grande novidade, lembre-se disto. Para cada pessoa que fica rica especulando, há 10 que perdem tudo, e você nunca ouve sobre os 10. Agora posso já ouvir as objeções. Mas Warren, e se você estiver errado? E se o ouro for para 5.000? E se o Bitcoin for para 1 milhão? Vou perder a oportunidade da minha vida. Deixem-me responder assim. Eu poderia estar errado sobre o timing. Talvez o ouro vá para 4.500 ou mesmo 5.000 antes de desabar. Talvez o Bitcoin vá para 150 mil ou 200 mil antes de cair 80% novamente. Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente, como Keynes disse. Mas aqui está o ponto. Não estou tentando cronometrar o topo exato. Estou dizendo que comprar ouro a 4.000 dólares ou Bitcoin a 100 mil dólares é um mau investimento com má relação risco-recompensa. Não importa se vai primeiro para 4.500 ou não. Quanto à hiperinflação,
o maior medo que leva as pessoas ao ouro e ao Bitcoin? Deixem-me ser claro. Os Estados Unidos nunca experimentaram verdadeira hiperinflação em sua história de 250 anos. Mesmo quando saímos do padrão ouro em 1971. Por quê? Porque temos um Federal Reserve independente, uma economia diversificada e o dólar continua sendo a moeda de reserva mundial. Poderíamos ter 5 a 7% de inflação? Claro, mas isso não é hiperinflação. E mesmo nesse cenário, negócios produtivos que podem aumentar preços superarão o ouro ao longo do tempo. A República de Weimar teve hiperinflação. O Zimbábue também. A Venezuela também. São países com governos colapsados, capacidade produtiva destruída e sem instituições críveis. Isso não são os Estados Unidos. E embora o Brasil tenha tido seus próprios desafios com inflação no passado, vocês construíram instituições mais fortes ao longo do tempo. Deixem-me compartilhar um último pensamento. Ao longo da minha carreira, aprendi que o melhor momento para investir é quando você pode comprar ativos produtivos a preços razoáveis. O pior momento para investir é quando você está comprando ativos improdutivos a preços irracionais, porque todos os outros estão fazendo isso. Ouro a $4.000 por onça é o epítome de comprar um ativo improdutivo a um preço irracional, porque todos os outros estão fazendo isso. É uma bolha de manual. Bitcoin a $100.000? Mesma história, apenas com mais volatilidade e menos história. Enquanto isso, há negócios maravilhosos negociando a 15 a 20 vezes os lucros, gerando bilhões em fluxo de caixa livre, devolvendo dinheiro aos acionistas e posicionados para prosperar por décadas. Por que você escolheria o metal inerte ou a moeda digital sobre a máquina de fazer dinheiro? Estive investindo por mais de 70 anos. Vi inúmeras bolhas. As Nifty 50 no início dos anos 70. Ações japonesas em 1989. Ações de tecnologia em 2000, imóveis em 2007, Bitcoin em 2021. Todas tinham as mesmas características. 1. Aumentos de preço parabólicos desconectados dos fundamentos. 2. Sentimento otimista universal e descarte dos céticos. 3. Narrativas de novo paradigma, explicando por que a avaliação tradicional não se aplica. 4. Envolvimento de investidores de varejo em estágio avançado. 5. Um crash inevitável e doloroso. O ouro em 2025 marca todas as 5 caixas. O Bitcoin marca todas as 5 caixas. Os crashes estão chegando. A única questão é exatamente quando e quão severos. Se você possui ouro a $4.000, meu conselho é simples. Venda agora. Pegue seus lucros se você os tiver. Corte suas perdas se não tiver. Implante esse capital em ativos produtivos que vão servi-lo bem por décadas. Se você possui Bitcoin a $100.000, o mesmo conselho se aplica. Você teve sorte. O momentum levou você a este ponto. Mas o momentum sempre acaba. Não seja essa pessoa segurando o saco vazio quando a música parar. Se você não possui nem um nem outro, considere-se sortudo. Você está prestes a ter uma aula magistral sobre por que especulação e investimento são duas coisas diferentes. E para vocês, brasileiros que estão me assistindo, vocês que trabalharam duro, economizaram dinheiro e querem um futuro melhor para suas famílias, deixem-me dizer isto com todo o respeito e carinho. Vocês merecem coisa melhor do que apostar suas economias em ouro caro ou Bitcoin volátil. Vocês merecem a segurança que vem de possuir pedaços de negócios reais que produzem valor real. Vocês merecem a paz de espírito que vem de saber que seu dinheiro está trabalhando para vocês, não apenas esperando pelo próximo comprador mais otimista. Vocês merecem construir riqueza da maneira antiga e comprovada, através da paciência, disciplina e propriedade de ativos produtivos.
Essa é a mensagem que quero deixar com vocês hoje. Não se trata de ser inteligente. Não se trata de cronometrar o mercado. Não se trata de encontrar a próxima grande novidade. Trata-se de entender algo fundamental. O dinheiro real, a riqueza real, é criada através da produtividade, não da especulação. O ouro não produz nada. O Bitcoin não produz nada. Mas uma fazenda produz comida. Uma fábrica produz bens. Uma empresa de software produz soluções. Esses são os tipos de ativos que constroem riqueza geracional. Esses são os tipos de investimentos que permitem que você durma bem à noite, mesmo quando os mercados estão loucos. Então, onde Warren Buffett colocaria seu dinheiro em 2026? No mesmo lugar onde sempre coloquei, em negócios maravilhosos, administrados por pessoas maravilhosas, vendendo produtos que as pessoas precisam a preços que fazem sentido. Isso é tudo. Não é empolgante. Não vai fazer você rico da noite para o dia, mas ao longo de décadas vai construir riqueza de uma forma que o ouro e o Bitcoin nunca poderão. Cuide do seu dinheiro, pessoal. Proteja seu capital. Foque em ativos produtivos, não em metais brilhantes ou moedas digitais. E se você decidir comprar ouro ou Bitcoin, apesar de tudo que eu disse, faça isso com os olhos bem abertos sobre os riscos, não porque alguém disse que é uma aposta certa. Porque estive por aí tempo suficiente para saber que não existe algo como uma aposta certa em investimentos, especialmente quando todo mundo pensa que existe. Inscreva-se se você gostou do vídeo. Cuidem bem do dinheiro de vocês, porque se vocês não cuidarem, ninguém mais vai.